Alô, galera do Clique! Estamos de volta para falar de futebol, para falar de esporte, com você que está aí nos acompanhando. Hoje é terça-feira, hoje é dia da nossa participação aqui no Clique. Estamos juntos de novo para trazer informações. Em especial, como a gente já está frisando desde o começo, vamos dar sempre ênfase ao Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas não podemos deixar de dar algumas outras informações que porventura venham a acontecer, como essa que eu vou passar agora para vocês aqui, sobre a realização da Copa América no Brasil. A decisão de realizar a Copa América no Brasil foi tomada ontem, segunda-feira, após conversa entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Desde o ano passado, o ocupante do Palácio do Planalto, o nosso presidente, defende o retorno dos campeonatos de futebol, apesar da pandemia da Covid-19. Estão confirmadas, então, os jogos entre 13 de junho e 10 de julho. Vem aí a Copa América no Brasil. Muito bem, então. Vamos começar agora falando dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos rodada, a primeira, no último final de semana, e eu vou destacar aqui os resultados. Jogos aconteceram na sexta passada, sábado, domingo, e ontem fechou a rodada com uma partida. Então os resultados eu trago para você agora. O Brasil de Pelotas empatou com o Londrina em 0-0. O Guarani empatou com o Vitória da Bahia em 1-1. Já o time do Náutico venceu o CSA por 1-0. O time do Vila Nova de Goiás empatou com o Botafogo do Rio de Janeiro em 1-1. E o Vasco da Gama, começou mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Da Série B, o Vasco da Gama perdeu para o Operário do Paraná por 2-0. Ô Vasco, que isso, Vasco? Vamos lá, complementando os jogos aqui da Série B, o CRB empatou com o Remo em 2-2. O Confiança venceu o Cruzeiro. Olha só, o Cruzeiro também levando uma lavada aí do Confiança, 3-1. O Coritiba venceu o Avaí por 2-0. Time catarinense também começando mal o Campeonato Brasileiro da Série B. O Brusque, o Bruscão venceu a Ponte Preta, começou bem. O outro catarinense aí que participa da Série B venceu. Brusque 2, Ponte Preta 1. E o Sampaio Correia, esse jogo foi ontem à noite. Sampaio Correia e Goiás ficaram no 0-0. Foram os resultados aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada primeira que aconteceu nesse final de semana. E agora, os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos que aconteceram sábado e domingo. Vamos a eles então. O Cuiabá e o Juventude ficaram no 2-2. O time do Bahia venceu o Santos. Olha só o resultado: 3 pro Bahia, 0 pro Santos. E o São Paulo e o Fluminense, só 0-0, gol para lado nenhum. O time do Atlético Mineiro perdeu pro Fortaleza 2-1, perdeu em casa pro Fortaleza por 2-1. O Flamengo venceu o Palmeiras lá no Maracanã por 1-0. Terminando aqui os outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará venceu o Grêmio por 3-2, jogo com 5 gols nessa partida aí, mas o Ceará levou a melhor, 3 pro Ceará, 2 pro Grêmio. Chapecoense, Chapecoense perdeu, viu? 3-0, perdeu pro Bragantino em casa, o time da Chapecoense. O Atlético do Paraná venceu em casa o América Mineiro. O Corinthians perdeu, começou mal também o Brasileirão aí,
0 para o Corinthians, 1 para o Atlético de Goiás. E o jogo do Internacional e o time do Sport ficaram no 2-2. Esses então foram os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passadinha aqui na tabela de classificação. Tabela de classificação, vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem muito a que se falar ainda da classificação, porque estamos ainda na primeira rodada. O Confiança, o Operário, o Coritiba, o Brusque, o Náutico saíram na frente, estão com 3 pontos. Os demais estão com 1 ponto, e quem não tem nada ainda é o Ponte Preta, CSA, Cruzeiro, Vasco da Gama e o Avaí, que não somaram pontos nessa primeira rodada, então não tem muitas emoções aí pra gente destacar na tabela de classificação. Tabela de classificação da Série A, da mesma forma, os times que estão nas primeiras colocações, aí o Bragantino tá em primeiro, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético do Paraná, Flamengo, Atlético de Goiás, esses têm 3 pontos e são os primeiros colocados, aí estão colocados levando em critério aí o saldo de gols. E quem tá lá embaixo na tabela de classificação, que não somam pontos, o América Mineiro, Palmeiras, Corinthians e Chapecoense e Santos. Olha só, os times que não somaram pontos, o Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e o Santos. Também o critério é utilizado aí tanto para a Série A como para a Série B, nessa primeira rodada, são os gols, né? O saldo de gols que foram utilizados para colocar cada time aí na sua posição. Então, essas foram as informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B. Falamos também de de Copa América, que vem para o Brasil, confirmada a Copa do Brasil, Copa América no Brasil. Então logo começa a Copa América. Os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, serão no final de semana, certo? Série B começando na sexta-feira, Série A começando no sábado, a segunda rodada, e nós vamos deixar para divulgar os próximos jogos na nossa participação de sexta-feira. Sexta-feira eu estarei com você novamente para destacar então os próximos jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Campeonato Brasileiro Série B. Não teremos jogos no meio de semana devido à realização da Copa do Brasil nesse meio de semana. Aliás, Copa do Brasil já tem jogos hoje, amanhã. O calendário brasileiro do futebol está muito apertado, os times estão passando bastante dificuldade para poder cumprir os seus compromissos. Um grande abraço, galera do Clique, eu volto sexta-feira com mais informações. Até lá!